Davi é sempre lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Mas hoje você vai se surpreender ao saber os detalhes da história dele e as atrocidades que ele cometeu, fazendo ainda com que seus filhos pagassem caro por seus graves erros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Davi foi o rei mais famoso de Israel e é lembrado por sua grande coragem e fé ao derrotar Golias em nome de Deus, e por ser citado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Mas a história de Davi, relatada na Bíblia, é muito mais ampla que isso. E não se vê muito falar nos detalhes de sua história, talvez por sua gravidade e complexidade, sendo até imoral. Mas como é possível que alguém com uma história tão cheia de pecados possa ser considerado segundo o coração de Deus? O declínio da história de Davi começa com um fatídico dia em que ele cede a seus desejos imorais e parece por um momento esquecer que Deus o via. Davi começou errando por tomar a decisão de não estar onde Deus queria que ele estivesse. Deus escolheu Davi como rei, mas em uma primavera, época em que os reis saíam para a guerra com seus exércitos, Davi não foi para sua obrigação estar à frente do seu exército como era seu dever e era a função ao qual Deus o tinha chamado. Ele enviou seu exército, mas ficou em casa. Em uma tarde, enquanto o exército lutava sem seu rei, Davi, passeando pelo palácio, viu Batseba, esposa de um de seus principais generais, tomando banho, e pediu informações sobre ela. Sabendo que era esposa de Urias, mesmo assim mandou que a buscassem para se deitar com ela. Essa é uma vergonhosa parte da história de Davi, que é um pouco mais comentada que as outras, mas às vezes é erroneamente falado que Batseba teve culpa ou parte da culpa nesse adultério, sendo que no contexto da época, e mesmo que fosse nos nossos dias, ela não teria como fazer nada. Inclusive, é chamada na palavra de cordeirinho. Davi, naquele momento, se deixou tomar totalmente pela luxúria e pela imoralidade, e depois de cometer o adultério, ainda mandou executar o marido de Batseba, para tentar encobrir seu pecado, que foi seu segundo pecado ainda mais grave. Mas Deus revelou através do profeta Natã todo o pecado de Davi, que disse a ele as consequências disso. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Parece uma consequência muito pesada, principalmente quando sabemos que Deus perdoa o pecado dos que se arrependem. E logo em seguida, Davi admite seu erro e se arrepende. Mas aqui vemos uma forte lição sobre o pecado. Deus perdoa o pecado, mas não apaga as consequências. Deus claramente perdoou o pecado de Davi, até porque não tirou seu reinado como fez com Saul. Mas Deus deixou claro que ele sofreria as consequências daquilo que fez e achou que poderia esconder. Tudo que o profeta Natã disse aconteceu. A história da família de Davi é uma das mais horrendas da Bíblia. Um de seus filhos violentou a própria irmã, Tamar. O outro tomou as dores dela e matou seu irmão. Absalão, que vingou Tamar, se voltou contra Davi e o perseguiu, morrendo de uma forma trágica. Depois da morte de Davi, outro de seus filhos tentou se casar com uma das esposas do próprio pai, e assim, a família de Davi se autodestruía por consequência de sua imoralidade. E o mais agravante ainda é que no episódio da história de Tamar, Davi não puniu seus filhos como deveria.
talvez por se lembrar do que o profeta Natan disse sobre as consequências de seu pecado. O que a história de Davi nos mostra é que devemos ter em mente, mas como Davi pode ser segundo o coração de Deus com uma história tão horrível? Apesar de seus erros, Davi se arrependia verdadeiramente e não voltava a praticar o mesmo erro. A sinceridade e a verdade eram coisas que marcavam Davi. Mesmo quando ele saía disso, quando confrontado, voltava atrás e sua maior preocupação era o perdão de Deus. Mas apesar disso, teve que sofrer as consequências de seus pecados. O que a história de Davi nos mostra é que devemos ter em mente que obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, o arrependimento é válido, assim como era o sacrifício no Antigo Testamento. Mas é melhor obedecer, porque o sacrifício vai trazer o perdão, mas não vai livrar das consequências. Mas a obediência nos livra da cascata de morte que resulta o pecado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. E até o próximo.